Essa fita azul, ela é própria para trabalhos artísticos e é fácil de encontrar em lojas de artesanato, de construção, ferragistas. Ela tem outros usos também. O legal de usar ela para aquarela é que o risco de manchar por baixo dela e assim estragar, né, o espaço que fica entre a moldura e o desenho, que a gente chama de respiro ou um passepartout improvisado, é menor. Para facilitar essa pintura, que envolve muitos tons de azul e eu não tinha tempo de preparar cada uma delas na hora, eu separei previamente quais seriam esses tons, observando a minha imagem de referência, e primeiro olhei no lápis de cor essas cores para tentar reproduzi-las na aquarela na medida do possível. Quais são essas cores está no meu blog, inclusive com as marcas, tem o nome e o pigmento de cada uma dessas cores lá. Eu usei muito azul cerúleo, turquesa de cobalto claro, escuro, cinza, tem um pouquinho de rosa para trazer o lilás do sombreamento da espuma, azul ultramarino, entre outros. É só dar uma conferida lá. Nas partes mais escuras da pintura, eu usei a tinta neutra da Rebran. É muito importante, antes de ir direto para o seu desenho, para o que você quer pintar, é fazer um teste prévio das cores no mesmo papel, né, uma fita de papel, um pedaço que você não vai utilizar, porque evita de ocorrerem acidentes, da cor estar mais pigmentada do que devia, enfim. Não custa nada fazer esse teste, né? Ver se está na tonalidade que você quer. Eu utilizei neste trabalho o papel Arches grão fino, que ele tem uma textura, né, em alto relevo. No caso, ele também foi prensado a frio. Eu sinto ele como uma textura meio ácida, que foi o que me permitiu deixar esses espaços em branco, mesmo passando a trincha. E é importante mantê-las até secar, para que depois, quando eu vier colocar mais cor, e possivelmente eu iria passar por cima, porque eu estou usando pincéis grandes, permaneceria o efeito, só que tom sobre tom. Nessa parte do trabalho, eu continuei usando a trincha, que eu adquiri num ferragista, então não é específico para aquarela, porque eu precisava de cerdas mais duras para conseguir esse efeito. E eu vou seguindo o movimento que eu vi na minha referência, que seria um movimento mais ondulado. E como vocês podem ver, os brancos continuam lá, mesmo eu tendo passado o pincel outras vezes por cima. Não ficou 100% branco, mas como eu já estou usando mais transparente, ficou um tom sobre tom. Isso porque eu esperei secar muito bem aquela região. Se não tivesse secado, a tendência é a tinta se mesclar e, consequentemente, sumir ou ficar bem apagado. Aqui eu estou usando um pincel de pelo de esquilo, médio, com a cor mais clara, ou seja, mais diluído, mais água que pigmento. E aqui eu começo a dar um pouco mais de definição ao trabalho. Estou usando úmido sobre úmido. É interessante que esse desenho a gente só começa a perceber ele quando ele já está na finalização. Até então parece que você está colocando manchas desconectas. Por isso que é preciso prestar muita atenção, onde algumas delas têm que estar realmente naquele lugar.
Aqui já é um quase seco sobre úmido. O que seria o quase seco? É o pincel úmido no pigmento bem mais concentrado, só que não chega a ser o seco sobre seco, por exemplo. Você vai sentindo, né? Por isso que o papel de teste ali do lado ajuda. Eu estou usando molhado transparente sobre seco e estou usando um pincel de pelo mais macio e não estou colocando muita força, justamente para evitar que o pigmento de baixo que eu quero conservar para trazer as nuances de transparência permaneça.
Eu estou usando turquesa de cobalto claro, bem diluído. Nessa parte, que seria a parte rasteira da onda, eu começo a pincelar as áreas que estavam previamente demarcadas, que eu fiz essas marcas na mesma cor da tinta, com lápis de cor aquarelável, na intenção delas mesclarem mesmo com a tinta e desaparecerem. Algumas dessas poças d'água serão mais detalhadas. Nesse caso, eu segui bem na referência para dar o resultado esperado, porque como eu disse, enquanto o desenho ainda não está bem assim, quase na finalização, a gente não consegue perceber o que a gente está fazendo. Então, essas manchas, elas têm por que estarem ali. Não quer dizer que tenham que ficar idênticas, mas se ali está mostrando uma mancha mais escura, no contexto todo do desenho, ela vai fazer sentido. Chegamos à espuma. Nessa etapa, a minha intenção inicial era conseguir fazer utilizando somente o branco do papel. Eu encontrei algumas dificuldades para dar volume. E agora, nesse início, o que eu estou fazendo estou umedecendo com água as partes que vão ser trabalhadas e deixando sem água as partes do branco que eu quero que fique 100% branco. Eu estou utilizando cor de areia, que é o ocre, água, que é aquele cobalto mais claro, enfim, as cores que eu já citei anteriormente, e sombra, que eu vou usando também ou o azul mais escuro ou até a própria cor neutra pura. A primeira coisa é passar água e com o pincel para nanquim você vai dar toques naquelas áreas onde você passou água, que então ele começa a reagir e se expandir. E para ressaltar a textura do papel e dar um aspecto de espuminha, eu pego o guardanapo, corto ele ao meio e utilizo a parte do rasgado, porque ela não fica certinha. E vou dando alguns toques por cima sem apertar. Enquanto eu deixo essa parte do nanquim secando, eu recomeço a colocar cor diluída nas poças que eu já estava fazendo, ou seja, camada sobre camada, e também ressaltando o tom de areia nos locais adequados. Esse pincel que eu estou utilizando, eu comprei ele como sendo para caligrafia. A textura dele lembra muito pelo, mas eu não tenho certeza.
Eu comprei no AliExpress e eu tô utilizando ele aí porque ele é bem macio. Então, na hora que eu passo por cima das outras pocinhas, vai dando uma transparência, uma noção de camadas mesmo. Porque se eu estivesse usando o sintético, que é um pouco mais duro, talvez eu carregasse a tinta do que tá por baixo ou não ficasse tão fluido. Vamos para a parte de baixo da onda. É quando o desenho começa a fazer sentido. O primeiro passo é passar água nessa parte, onde depois eu vou vir com o pigmento para vir se misturando, enfim. É o que eu vou mostrar a seguir. Então, já com o pincel, com o pigmento na cor que eu vou utilizar, também molhado, eu começo no molhado sobre molhado, trazendo as cores que predominam naquele lugar. Esta é a parte mais colorida do desenho, vai do mais clarinho aos tons mais escuros. Como vocês vão ver mais adiante, eu voltei nessa parte do desenho inúmeras vezes, porque conforme eu trabalhava a espuma da onda, desfazia muito do que eu estava fazendo, né, embaixo, e porque realmente eu tinha que ficar sentindo a cor, tinha que dar um contraste, e isso eu só poderia saber depois que eu terminasse a parte de cima, que eu também não poderia fazer de uma vez. Novamente, essas cores estão no texto que antecede o vídeo e não é obrigado ser exatamente a mesma marca. É bom dar uma olhada no pigmento. Às vezes você não tem a cor em específico, mas você tem outra tinta que é desse pigmento. Então tá valendo também.
chegamos na novidade que eu encontrei para fazer a espuma da onda. Utilizei nanquim branco. Você compra em qualquer papelaria. Eu comprei o da Acrylex, bem baratinho mesmo. E nesse caso, quando for utilizar o nanquim branco, não esqueça de trocar de pincel. Não pode usar o que você usa para aquarela, porque o nanquim vai ressecar as cerdas. Eu pego pincéis que já estão um pouquinho descabelados, que eu já não estou muito usando ele para aquarela, sintéticos, né? Porque o de pelo, a durabilidade é bem maior. E separo para usar com o nanquim. É interessante já deixar o nanquim separado ali do lado, antes de você começar a umedecer, porque tem que ser rápido. Enfim, chegou a hora de trabalhar a espuma. Vamos começar pelas bordas. Primeiro você molha, como eu já tinha feito um pouquinho lá atrás, agora a gente vai fazer mais trabalhado e com mais nanquim. Você molha com água, ok? E começa a dar piques com o nanquim e vai percebendo a reação dele. Essa etapa é bem repetitiva pelos mesmos motivos de sempre, questão de camadas e porque conforme você vai trabalhar em ultrarem, às vezes perde parte do que tinha feito. E aquarela é isso, né? Fazer e desfazer e refazer e a coisa vai acontecendo assim. É um exercício de paciência e amor pela aquarela. Eu desconfio que o que mais apaixona na aquarela é inclusive isso, porque o processo é muito bonito, vão criando manchas, coisas que você não espera. É muito lindo.
Nessa etapa eu tô fazendo com o nanquim um pouco mais concentrado para dar aquele aspectozinho de craqueladinho na espuma. Para fazer os respingos da espuma, eu corto com a mão o guardanapo e essa parte bem desregular eu fico batendo sobre o nanquim mais suavemente para pegar tinta e levar para o azul, sem muita ligação.
Bem, nós chegamos praticamente ao final do processo. A partir daqui, a continuação é só repetição dos detalhes em nanquim e reforço de pigmento na base da onda, conforme o nanquim se escorre, enfim. Eu cheguei a gravar até o final, porém bugou. Acho que o celular já estava lotado e o vídeo simplesmente não quis abrir, igual aos outros. No mais, muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Esse é o primeiro vídeo num formato com explicações mais detalhadas, que é o modelo que eu quero seguir no meu canal, para ajudar mesmo quem se propõe a pintar aquarela, porque eu adoro dividir o que eu sei. Aprendi muito com as pessoas que se propuseram a me ensinar. E é isso, qualquer dúvida, sugestão, críticas construtivas, eu estou aberta. É só deixar nos comentários. E se alguém se inspirar a pintar uma onda como essa, me marca quando estiver pronto, né, para eu conhecer vocês melhor. O desenho completo pode ser conferido no meu blog com mais explicações. E se você ainda não deu seu joinha, se você ainda não se inscreveu, eu peço por favor que faça isso para ajudar o canal e que mais pessoas possam ver esse processo e os outros que eu irei postar. Beijo e até a próxima!